O jornaleiro conversando com o presidente da Câmara de Vereadores, Peter Alexandre Knoibiller, a Câmara que se prepara para o retorno das sessões ordinárias no próximo dia 1º. Tudo pronto, o senhor já está trabalhando há alguns dias, preparando aí o retorno do Legislativo. Como estão os trabalhos nesse momento? Bom, Luzardo, nós estamos retomando as atividades, né? O pessoal administrativo aqui da casa está voltando de férias, voltou no início dessa semana de férias. Agora, no dia 1º de fevereiro, é a nossa primeira sessão ordinária do ano e estamos trabalhando para que tudo possa correr bem dentro da normalidade, para que os vereadores possam ter tranquilidade para continuar os seus trabalhos aqui na Câmara de Vereadores em prol da comunidade de São Bento do Sul. É claro que ainda não conseguimos tomar pé da totalidade da situação, né? A Câmara de Vereadores ela é um mecanismo bastante complexo, né? Devido a tudo aquilo que trabalha com relação à legalidade, contratos e convênios, e, enfim, toda a parte burocrática e administrativa da Câmara, mas estamos agora tomando pé da situação, mas para a primeira sessão já está tudo bem encaminhado, já a Câmara independe da presidência, né? Na verdade, os servidores efetivos da casa, eles já mantêm uma rotina contínua, né? Fazendo com que as sessões possam transcorrer normalmente, independente de quem seja o presidente. A sua expectativa com relação ao entrosamento dos vereadores, todos os vereadores? Bom, Luzardo, é claro que houve todo um embate, né? Você mesmo mencionou, eu também considero isso como águas passadas. Agora nós temos que olhar para frente, temos que olhar para o funcionamento da casa, para o funcionamento do legislativo, porque é isso que a população espera da gente. Eu creio que com todos os vereadores haverá, né, como tem havido, eu tenho falado isso em todas as oportunidades que eu tenho tido de conversar com a imprensa, nesses 2 primeiros anos e também nos 4 anos do meu primeiro mandato, nós tivemos a felicidade de ter, claro, embates, discussões, algumas divergências, mas o bom senso e a vontade dos vereadores em trabalhar por São Bento do Sul. E nesses 2 primeiros anos de mandato também foi assim, todos os vereadores, todos os 10 vereadores, obviamente com as diferenças que existem entre ideologias ou pensamentos divergentes em alguns casos, de alguns projetos, mas na maioria das vezes convergimos para aquilo que entendemos ser o melhor para São Bento do Sul. E eu acredito, Luzardo, que com o andar das sessões, com o passar do ano, né, com o passar dos dias, aqui na Câmara de Vereadores, a normalidade volte e eu tenho certeza que o bom senso de cada um dos vereadores, cada um com as suas características, cada um olhando pelo seu prisma as situações e votando e discutindo os projetos no sentido e apresentando projetos de lei também, no sentido de melhorar a vida do cidadão são-bentense. Muitas mudanças, houve algum enxugamento? Como é que foi esse primeiro momento? Bom, Luzardo, ainda nós estamos em fase de estudos da estrutura administrativa da Câmara. Existem algumas ideias a serem implementadas, existem algumas possibilidades. Obviamente que isso vai depender do resultado desses estudos. Apesar de que, eu posso falar isso com tranquilidade, né? A nossa Câmara ela é bastante enxuta. Nós não temos excessos. A Câmara de São Bento do Sul é a 3ª Câmara mais enxuta do Estado de Santa Catarina, ou mais eficiente do Estado de Santa Catarina no que diz respeito ao gerenciamento e dos recursos financeiros que são destinados à Câmara de Vereadores. É claro que há uma intenção de mudar algumas rotinas, de trabalhar algumas questões do ponto de vista administrativo, estamos fazendo alguns estudos e buscando o aperfeiçoamento. Não posso dizer de forma nenhuma que o funcionamento da Câmara nos 2 anos anteriores foi um funcionamento ruim, porque não é verdade. Em todos os momentos que, como vereador, precisei da estrutura da Câmara, sempre fui muito bem atendido por todos os servidores que estavam aqui trabalhando. E, sendo assim, né, nós precisamos dar continuidade a esse processo, da forma como ele estava acontecendo, e no que for possível, obviamente que é possível, sempre é possível melhorar, buscar melhorias as quais estamos estudando e vendo quais seriam as melhores alternativas para a nossa Câmara. O momento político ainda não é favorável aos políticos. De que forma o senhor pensa em mudar um pouco esse pensamento pelas ações da Câmara de São Bento? Eu vejo essa postura da população
com relação aos políticos de forma bastante positiva. Eu creio que seja importante que as pessoas cada vez mais se dediquem a verificar o que está acontecendo, lembrem dos vereadores em quem votaram nas últimas eleições, cobrem deles as ações que são do seu interesse ou do interesse da sua comunidade, né? Cobrem as posturas. Isso é um sinal de amadurecimento político, democrático da nossa sociedade. Obviamente que existem excessos, nós não podemos também colocar todo mundo numa vala comum e dizer, não, porque todo político é ladrão, todo político é corrupto. Isso não é verdade. Nós temos exemplos de pessoas que militam na política há anos e anos e não tem sequer um envolvimento com qualquer denúncia de corrupção ou de roubalheira ou do que quer, de desonestidade, quaisquer que sejam. Eu creio que a nossa política aqui em São Bento do Sul é um exemplo muito positivo. Obviamente que existem problemas, existem dificuldades, mas nós vamos tentar, da maneira que nós pudermos, com a nossa conduta, com a forma como nós entendemos ser uma administração mais correta, da forma como nós entendemos ser um andamento, até de uma sessão, da forma adequada como ela deve ser, o andamento e o relacionamento entre os pares, entre os vereadores e os funcionários que fazem parte aqui da Câmara, tudo isso vai contribuir para que as pessoas, em participando das sessões, em participando da vida política, em conhecendo os seus políticos, em conhecendo as rotinas de cada um deles, possam também fazer uma imagem diferente daquela que muitas vezes a própria mídia ou então as redes sociais em alguns momentos exacerbam, que é a imagem da negatividade total. Nós não podemos incorrer nesse erro. Da mesma forma que nós não podemos dizer, não, está tudo bem, todo mundo é bom, tudo está certo, de maneira alguma nós podemos falar isso. Mas nós também não podemos incorrer no outro extremo, ou chegar até o outro extremo e dizer, não, que todo mundo não presta, ou ninguém presta. Então, Luzardo, creio que, a partir das nossas atitudes, de todos nós vereadores, de todos nós políticos em geral, é que a população acompanhando, e cada vez acompanhando mais, e nesse ponto as mídias sociais, a imprensa tem um papel fundamental nisso, na divulgação das ações, na divulgação, inclusive, dos fatos políticos que acontecem, com um viés imparcial, mostrando o fato, e não tendenciosamente, nós precisamos tomar cuidado com isso, que, eventualmente, em alguns momentos, acontece um viés um pouco mais tendencioso para uma ideologia ou para outra, isso de uma forma muito mais evidente a nível nacional, na imprensa nacional, nós temos visto esse tipo de coisas, mas, então, com a população participando mais, sendo mais crítica, tendo mais acesso, e os políticos demonstrando o seu trabalho, com a sua conduta, com a forma de fazer adequada, eu creio que esta visão, este pensamento acerca da política e dos políticos possa ser transformado, e transformado para melhor. Agora, se a população entender, avaliar e ver que essa forma de fazer não é a forma que é a correta, que é a adequada, que é a melhor forma, a cada 4 anos, a própria população tem uma grande ferramenta nas mãos, que é o voto. Então, agora o voto tem que ser consciente, Luzardo? Nós precisamos, antes de simplesmente achovalhar alguém, ou dizer, não, acusar de qualquer coisa que seja, verificar os fatos, verificar a notícia, se não é fake news, se não é uma notícia falsa, e a partir disso, a partir dessa consciência, dessa participação da população, aí sim, a democracia se fortalece e os próprios políticos, aqueles que têm a sua vida e a sua conduta adequada, vão ser avaliados de forma positiva pela população. Eu entendo dessa forma. Nós não podemos ser extremistas nem para o excesso de positividade, nem para o excesso de negatividade. O equilíbrio sempre é o melhor caminho. O senhor falou da população participar, mas teve muita gente que deixou de vir nas sessões porque o horário regimental, às vezes, entrava à noite adentro. Nesse sentido, tem algum projeto, tem alguma intenção para esse ano? Bom, Luzardo, nós temos regimentalmente o horário da sessão de 2 horas. Começa às 19 horas até às 21 horas, preferencialmente às segundas-feiras e às quintas-feiras que sobrarem para completar as 6 sessões no mês.
Então, assim, o presidente é o responsável pela condução da sessão, né? E nós precisamos sempre ter o nosso regimento interno sendo cumprido, né? Assim como a população em geral e nós como cidadãos temos que cumprir as leis e cumprir as regras que a nossa sociedade estabeleceu para si, nós também, enquanto vereadores, devemos cumprir as regras e os regimentos que regem todo o andamento de uma sessão. Eu vou procurar fazer com que o regimento seja cumprido no que diz os seus prazos, a quantidade de tempo e discussões que os vereadores têm para se utilizar nas discussões dos projetos, na palavra livre, seja em qualquer momento desses. Então, Luzardo, a nossa intenção é realmente fazer com que os vereadores tenham a liberdade para se manifestar dentro daquilo que o regimento interno preconiza e determina. Obviamente que nós temos que ter bom senso, né, e verificar em cada momento as situações como elas se apresentam. Mas a nossa intenção é fazer com que se cumpra aquilo que o regimento interno determina para que as sessões possam transcorrer de forma mais leve, mais tranquila possível.